boa tarde a todos. Despiciando dizer que eu estou feliz, estou honrado em participar de um certame dessa dimensão, desse gabarito, dessa organização. E primeiro de tudo, eu quero saudar os responsáveis por esse acontecimento, e mais diretamente. E assim eu saúdo o ministro Paulo Sanseverino como coordenador do acontecimento, do evento, e o Dr. Ernesto Tizirunic como presidente do IBDS, a quem certamente se deve um esforço desumano para conseguir trazer a público um acontecimento desse jaez. Cumprimento o presidente da mesa, o ministro Moura Ribeiro, a quem presto também uma homenagem à magistratura nacional, que nesse momento tem no Superior Tribunal de Justiça uma garantia de uma tutela cívica, de uma tutela justa, racional e jurídica. Cumprimento a todos, colegas, amigos, e, mais uma vez, me ponho numa posição de gratidão perante essa oportunidade. O tema destacado para a abordagem é a despesa de salvamento e de contenção no seguro de dano. Ontem, o professor Stiglitz já abordou esse tema de alguma forma, de maneira que nós vamos fazer uma tradução para o português daquelas lições que foram ministradas em espanhol. Bom, vamos fazer aqui algumas noções introdutórias que servirão de premissas para o desenvolvimento final. O contrato de seguro, de início, deve ser visto como incerto na categoria dos contratos onerosos e bilaterais, já que, por seu intermédio, o segurador se obriga, segundo o Código Civil, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. É o artigo 757. Então, a essência desse negócio jurídico situa-se, de um lado, na assunção pelo segurador, que é o empresário, da garantia de determinado interesse que é do segurado, particular, que contrata, numa relação de consumo, um serviço específico, que é o da cobertura securitária. O objeto desse contrato, portanto, é a garantia de um interesse contra um risco. Interesse é qualquer uma situação de vantagem que permite a uma pessoa usufruir-se de efeitos que atendam às suas necessidades da vida. E, portanto, aqui nós estamos num plano econômico, esse interesse tem um preço para o titular desse interesse, que ele consegue representar de alguma maneira, seja pela afetividade, mas o normal é pela economia mesmo, pelo o que aquele bem ou serviço representa no seu patrimônio, no patrimônio do segurado. E o seguro funciona, então, como uma transferência de risco. Um profissional especializado assume o risco que é inerente ao segurado. E o segurado, então, se libera, na sua vida econômica, familiar, doméstica, social, se libera daquele perigo de que o seu interesse seja sacrificado. O segurador é como um fiador em relação ao credor. Ocorrido o sinistro,
A garantia contraída pelo segurador é prestada, então, mediante a reparação concreta do prejuízo sofrido pelo segurado. Essa reparação é eventual, porque só acontecerá se o risco se convolar em sinistro. Mas isso não quer dizer que o seguro seja um contrato aleatório. Não. Contrato é comutativo, bilateral, oneroso, porque o objeto do contrato é o risco, e o risco é assumido imediatamente pela seguradora, e o segurado imediatamente é liberado do risco. O seu patrimônio não tem mais aquela verba possível do perigo de dano. E a seguradora, por sua vez, insere no seu patrimônio, na sua esfera econômica, aquele risco como naturalmente será suportado por ela, pela seguradora. Então, nós temos um sinalagma contratual, estabelecido desde o início. Transferência do risco, pagamento de um preço pela transferência do risco. Mas essa nós chamaremos de a obrigação ou sinalagma essencial, principal, básico, é o objeto do contrato. Mas o contrato, segundo a lei, também gera efeitos, obrigações, deveres, ora unilaterais, ora bilaterais, dentro da sua vida normal, que não nascem do acordo de vontades, mas nascem de imposição da própria lei, como é o dever de boa-fé, como é o dever de salvar ou tentar salvar o bem sinistrado. E assim nós encontramos na legislação reguladora do sinistro várias obrigações que, na verdade, merecem a qualificação de deveres, porque não nascem do acordo de vontades nem da autonomia da vontade. São obrigações que nascem da vontade de uma lei de ordem pública, de uma lei que reconhece, nesse contexto, um interesse público relevante, que justifica a imposição desses deveres. Para o nosso estudo, que nós estamos iniciando agora, interessa em especial a responsabilidade do segurador pelo desembolso realizado pelo segurado em razão das despesas de salvamento e contenção do sinistro. Obrigação que está prevista no artigo 771 do Código Civil e sobre a qual existem várias instruções, circulares, portarias da SUSEP e de outros órgãos administrativos. Mas especialmente interessa para a palestra a circular número 256 de 2004, que dá uma dimensão, uma destinação e uma regulamentação para esse dever de salvamento e os seus respectivos efeitos na esfera do segurado. Para analisar esse problema criado pela circular em questão, é importante que algumas regras fundamentais do nosso sistema normativo sejam enfocadas. Nós estamos diante de uma circular, como outros provimentos baixados pela administração direta ou indireta, que atuam no plano econômico a pretexto de interpretar e regulamentar aquilo que é a vontade do legislador. Portanto, nós temos que
entender o que é que pode um regulamento fazer validamente e o que ele não pode fazer. O que tem alguma eficácia e o que não vale nada. Nesse campo da regulamentação. Nós vivemos num Estado de Direito, onde a lei emana de um poder específico, que é o poder legislativo. Essa é a lei. A fonte primária da organização normativa do Estado democrático é a lei oriunda do poder competente do legislativo. Mas a própria Constituição reconhece que, em muitos casos, é possível a autoridade administrativa regulamentar a lei. Por que eu estou preocupado com isso? Porque essa carta circular, essa circular da SUSEP, diz, interpretando o Código Civil, que correrão obrigatoriamente por conta da sociedade seguradora até o limite da garantia fixado no contrato. 1. As despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado durante ou após a ocorrência de um sinistro. Até aí, está quase igual à lei, mas já não está igual à lei. Porque aqui fala em até o limite máximo da garantia fixado no contrato. A garantia fixada no contrato é para o sinistro, não é para o encargo de salvamento. Os valores referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado ou por terceiros, na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. Que isso tudo seria realizado pelo segurado por conta da seguradora. Parágrafo 1º. Poderá ser oferecida cobertura específica, desde que solicitado formalmente pelo segurado, exclusivamente para cobrir as despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais de que trata o inciso anterior. Parágrafo 2º. Na ausência da cobertura específica, o limite máximo da garantia contratada deverá ser também utilizado até a sua totalidade para cobrir as despesas de salvamento e os valores referentes aos danos materiais de que trata o inciso 2 desse artigo. Isso aqui não tem nada disso no Código Civil. O que, em suma, se depreende do dispositivo regulamentar é que as despesas de salvamento efetuadas pelo segurado durante ou após a ocorrência de um sinistro serão cobertas pelo segurador, mas terão de ficar dentro do limite máximo da garantia fixado no contrato. O mesmo acontecerá também com os danos que o segurado ou o terceiro sofra na tentativa de salvar ou minorar as consequências do sinistro. Isso é o que quer dizer a SUSEP. Acontece que o previsto no artigo 771 do Código Civil dá outra dimensão a essa responsabilidade, tratando-a como obrigação legal do segurador, externa, portanto, ao risco objeto do contrato. Resta saber se seria válida uma regulamentação dessa natureza, que resulta em normativa diversa daquela traçada pela lei, e não apenas diversa, mas redutora da obrigação legal, transformadora dela, mudando-lhe a natureza, e tudo isso em evidente prejuízo da parte que está sob proteção do dispositivo originário da lei, do Código Civil.
a resposta só pode ser negativa. Uma lei que não tenha sido editada para vigência temporária, aqui entramos no regime de direito público que regula o sistema de edição de leis, de implantação da ordem jurídica positiva. Uma lei que não tenha sido editada para vigência temporária permanecerá em vigor enquanto outra lei não a modifique ou revogue. É o artigo 2º da Lei de Introdução. Não há como admitir, na sistemática do nosso ordenamento jurídico, que um regulamento, fonte normativa hierarquicamente inferior à lei, possa contrariá-la, possa modificá-la ou possa revogá-la. Uma lei, enfim, só se revoga, só se modifica por outra lei. Do mesmo modo que há uma hierarquia entre a lei ordinária e a Constituição, há uma outra hierarquia que se estabelece da mesma forma, desta vez sob uma tríplice força, que é o regulamento, a lei e os dois, e a Constituição. Então, cada um ocupa um lugar hierarquicamente que não pode ser ultrapassado. A lei não pode ultrapassar a Constituição, o regulamento não pode ultrapassar a lei. Não é um conflito de normas aquele que eventualmente se estabelece entre regulamento e lei regulamentada. Conflito de normas pressupõe duas normas, ambas válidas em um determinado momento em confronto. Não é o que acontece com o regulamento que viola a lei. Esse regulamento não vale nada, é nulo, porque a sua autoridade, a sua força adviria justamente da vinculação, da subordinação hierárquica à lei. Hans Kelsen já observava isso. A norma inferior tem seu fundamento de validade na superior. E assim, ela só será válida se estiver em harmonia com aquela que está no escalão superior. Ela não vale se ela está em contraste com a hierarquia superior. Não é conflito de norma, é um caso de invalidade. E, na verdade, entre os publicistas, uma circular, uma portaria, nem mesmo tem a força de regulamento. É menos do que um regulamento, porque circulares, portarias, cartas circulares, etc., são documentos menores de circulação interna e que só orientam o serviço que está comandado por um determinado órgão. E assim, mas não vamos desclassificar tanto assim a regulamentação da SUSEP, porque a SUSEP tem um dever institucional de policiar, regular, controlar o mundo securitário. Mas fica feita a observação. Se um decreto do presidente da República não pode desobedecer a uma lei, muito menos uma circular da SUSEP. E aqui agora vem outro dado preambular que é importante para entender o que se passa entre uma circular da SUSEP e uma regra do Código Civil. É que o contrato é a mais comum e usual das fontes das obrigações, mas não é a única. E as obrigações no nosso sistema enfrentam uma dificuldade classificatória histórica, milenar, desde Roma que se tenta classificar quais são as fontes das obrigações. Mas, simplificando as coisas, os nossos civilistas mais eméritos e contemporâneos, como Caio Mário, como
Silvio Rodrigues, Washington de Barros, esses conhecidos da doutrina e conhecidos dos universitários todos dos nossos tempos. Esses doutrinadores, visando a simplificar o problema, reconhecem que toda obrigação só assume essa categoria de obrigação, de força vinculante dentro de uma relação entre devedor e credor, se ela estiver autorizada, aprovada, sancionada pela lei. Então, em última análise, a lei seria a fonte primária de todas as obrigações que existem no direito privado. Mas isso é uma visão macro generalizadora, porque nós sabemos que o contrato não ele vale porque e impõe porque a lei reconhece essa força a ele. Mas o contrato tem um outro papel, que é o de permitir a autogestão, o negócio privado, permitir a vontade de criar o vínculo, de maneira que o vínculo obrigacional, embora sancionado e autorizado pela lei, ele não nasce sem a vontade. Então, a obrigação contratual é realmente fruto direto da vontade, da autonomia da vontade. Já outras obrigações não dependem do consentimento, da anuência ou de qualquer manifestação dos interessados, do credor ou do devedor, porque tem origem direta e imediata na lei, na regra legal que prevê e impõe a responsabilidade, o dever ou a obrigação àquele que se coloca na área de incidência da norma. O exemplo mais comum, mais fácil de compreender, é o ato ilícito. Quem dá um tiro no outro, quem atropela, quem colide o veículo com o outro, se torna automaticamente devedor da reparação do dano. É uma obrigação. Mas em nenhum momento se perguntou se o dono do automóvel que atropelou o pedestre consentiu em responder pela indenização daquela vítima. Então, há, portanto, obrigações que nascem com o apoio da lei, mas como fonte imediata o contrato, a autonomia da vontade, e há essas outras obrigações, que Caio Bar chama de obrigações puramente legais, que independem da voluntariedade para nascer. Nascem porque a lei quer que ela exista e obrigue. Bom, então, isso é importante, porque nessa instrução da SUSEP se baralhou as duas obrigações, a legal e a convencional. E como assim? O artigo 776 do Código Civil diz que, ocorrido o sinistro, o segurador será obrigado a pagar o prejuízo compreendido no risco acobertado. Bom, essa é uma obrigação convencional. Ele só responde por essa indenização porque ele emitiu um aporte, concordou e recebeu um prêmio, estabeleceu voluntariamente um contrato bilateral. Mas, além dessa obrigação primordial, que o contrato de seguro provoca, a lei, por si só, por ela mesma, estabelece duas outras obrigações a serem cumpridas bilateralmente pelos contratantes, quando ocorre o sinistro. A primeira, o segurado deverá participar o sinistro ao segurador logo que dele tenha conhecimento. Uma obrigação legal. Tem consequência isso. A lei diz, pode até perder a cobertura se ele não fizer essa comunicação a tempo de a seguradora tentar minimizar o risco, salvar o objeto, etc. A jurisprudência contemporiza e não leva a coisa assim a ferro e fogo e permite uma interpretação segundo a razoabilidade. Se o atraso ou a não comunicação não acarretou nenhum agravamento, nenhum prejuízo concreto
para a seguradora. Esse artigo, segundo certa jurisprudência, inclusive do STJ, tem um acordo, parece que é do ministro José Delgado, que diz que faltaria interesse, faltaria justificativa ética para aplicar a regra. Mas, enfim, é uma regra, é uma obrigação que pode até gerar a perda do seguro quando configurada a sua hipótese típica. Segundo, tomará ainda o segurado, diz a lei, providências imediatas para minorar as consequências do sinistro. Artigo 771, caput. E diz em seguida, no parágrafo, correrão à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de salvamento consequente ao sinistro. É o parágrafo único do artigo. Então, nós temos um dever legal de gastar, do segurado, gastar para evitar o agravamento do sinistro, para salvar o bem ou minorar as consequências do sinistro. E temos uma outra obrigação legal, que é a da seguradora responder por essas despesas. Quer dizer, então, é um desembolso que alguém faz numa espécie de gestão de negócio alheio. Porque se reconhece que tais gastos são feitos não no interesse do segurado, mas no interesse do segurador. Porque é ocorrido o sinistro, como fica a situação e os interesses em confronto? Quem tem interesse imediato, naquele momento, em diminuir o sinistro ou evitar o sinistro, é a seguradora, não é o segurado, porque ele já obteve contratualmente a cobertura, cujo objetivo foi justamente se liberar do risco. Então, ele não tem um dever, interesse próprio de estar gastando para tutelar um interesse que é alheio, que é só da seguradora. Por que é da seguradora? Porque salvando ou minorando as consequências do dano, a seguradora diminui o gasto de indenização. É por isso que a lei diz que correrão por conta da seguradora os gastos desembolsados pelo segurado. Vejam bem, é um reembolso, não é nem uma indenização. É algo feito por conta de outro que tem que ser reembolsado pelo verdadeiro devedor, pelo verdadeiro responsável. Bom, e como é que se passam as coisas, ou quer a SUSEP que se passem as coisas? O segurado faria essas despesas e iria recebendo reembolso até acabar a cobertura. Então, veja, onde ia parar a cobertura se a pessoa praticou voluntariamente um contrato bilateral, oneroso, equilibrado, que era para poder receber a indenização, e ele vai consumir no todo, ou em grande parte, a sua indenização para cobrir as despesas que são do interesse da seguradora? É uma falta de lógica do sistema, é um absurdo, enfim, essa instrução. Essa concepção não vai apenas contra a lógica, vai contra a natureza do contrato, que é a finalidade. Hoje, o direito moderno não interpreta as normas legais pelo que elas contêm literalmente, mas, sobretudo, pela função que essa norma deve executar, deve realizar. Então, o contrato é uma instituição, o contrato de seguro é uma instituição que tem uma finalidade claríssima, que é imunizar o segurado do risco, de maneira que o seu patrimônio fique indene, mesmo quando ocorra o sinistro. Isso não acontecerá se nós formos descontar a despesa de salvamento da cobertura securitária. Diz, então, para não ficar assim tão
absurdo, a SUSEP diz, então vai lá e faz um outro seguro. Faz um seguro para as despesas de salvamento. E aí sim, ele preservaria a integridade. É de rir, né? Ora, se isto fosse a solução, o segurado estaria segurando o interesse do segurador e não o próprio seguro. Não o próprio interesse, porque salvar o bem sinistrado, minimizar as consequências do sinistro, só interessa a seguradora. Então, o interesse é da seguradora. Como é que ele vai exigir que se compre um seguro para evitar ou tirar da seguradora essa responsabilidade? É uma inversão total. É o segurado segurar a seguradora. Aqui tem uma passagem que eu extraí de um trabalho do Cizurunic, que é categórico e altamente convincente. O artigo 771, diz o eminente jurista, no seu parágrafo único, permite que as partes do contrato de seguro limitem a obrigação de reembolso a cargo das seguradoras. Não autoriza e nem poderia autorizar sua imersão na garantia do seguro, que se reporta ao interesse do segurado. É assim a lei brasileira, é assim que diz o Código Civil. E, no mesmo sentido, correm inúmeras e muito prestigiadas legislações. Se a coisa pudesse ser diferente, em leis de outras plagas, ainda assim há de se deixar em paz o cidadão brasileiro com os direitos que o legislativo lhe outorgou na esteira das melhores legislações do mundo, no direito comparado. A visão doutrinária desse problema é antiga e vem do Código de 1916, não é problema atual. Então, o que nós vamos ver é que já no Código Civil de 1916 se falava que o segurado tinha a obrigação de tomar as providências exigidas pelas circunstâncias para evitar maiores prejuízos, correndo as despesas por conta do segurador. Isso era o que consta, por exemplo, do trabalho de Carvalho Santos, edição antiga, da 1930 e tantos. Pontes de Miranda, no mesmo rumo, reconhecia a existência de um dever de salvamento por parte do segurado, cujo objetivo era evitar prejuízos ao segurador. Motivo porque se reconhecia na espécie uma singular modalidade de gestão de negócios. A atividade era praticada pelo segurado, mas na defesa de interesses diretos do segurador. Assim também era a lição de Serpa Lopes. Na legislação e na doutrina especializada de seguro, a obra mais referenciada nos últimos anos era o livro do Pedro Alvim, que era um especializado e que advogava no ramo, prestava serviço às seguradoras, todas maiores do país, uma autoridade inconteste no tema. E ele registrava justamente isso, como a interpretação única que se podia dar ao Código Civil de 1916. Quando ocorre o sinistro, antes mesmo do aviso do segurador, devem ser tomadas pelo segurado as medidas urgentes necessárias à proteção dos bens ameaçados pela destruição, seja removendo-os da área conflagrada, seja dificultando a progressão das chamas pelo isolamento dos pontos atingidos. A intervenção, prosseguia o autor, haverá de ser pronta e eficaz, de modo que possa reduzir as consequências do sinistro, sendo elas tomadas, porém, no interesse do segurador, que se beneficia com a redução dos prejuízos indenizáveis. É por isso que a lei lhe impõe o dever de reembolsar essas despesas ao segurado. No Código atual, todos os comentaristas que enfrentaram
a exegese do artigo agora 779, ao lado 771, como Jones Figueiredo Alves, Maria Helena Diniz, Silvio Venosa, Cláudio Luiz Bueno de Godoy, Arnaldo Rizardo e muitos outros, convergem as lições sempre para esse entendimento. Entendimento de que não estamos diante de um risco do segurado, mas de um risco do segurador, que nasce depois que ocorre o sinistro, que está, portanto, fora do objeto da garantia prestada ao interesse do segurado, acobertado pela apólice. No trabalho do professor Tzirunic, já referido, foi feito um levantamento de direito comparado e foram arroladas várias leis da América, da Europa, a respeito desse mesmo encargo de salvamento. A lei do Chile é uma lei recentíssima, lei número 20.667, 2013, prevê esse reembolso por conta da seguradora. O direito da Colômbia, que está no Código de Comércio, artigo 1079, também tem a mesma regra. O direito espanhol vai no mesmo sentido. Os gastos que originem o dever de minorar as consequências do sinistro serão da conta do segurador, sob certas condições e limites, é natural. Na Bélgica, em Quebec, também essa regra está em vigor, no Código Civil. Na Itália, também no Código Civil, artigo 1914, está presente regra nesse sentido. No México, lei do seguro, artigo 113, repete o mesmo sistema. No direito argentino, também vamos encontrar a presença da obrigação do segurador, que estende a cobertura a que ele está obrigado até os gastos de salvamento. Quer dizer, na verdade, o que há é uma ampliação da cobertura. O segurado tem o direito de obter a indenização correspondente ao risco coberto. E a seguradora tem o dever de pagar, de cobrir não só o seguro, mas também as despesas de salvamento. É a regra do direito argentino. No Peru, lei novíssima também, Lei del Contrato de Seguro, Lei 29.946, de 2012. Tem no artigo 92, regra similar. Na Alemanha, também há uma lei de seguros, uma lei especial, de 2007, que prevê que os gastos efetuados pelo segurado, devido ao cumprimento das obrigações e das instruções do segurador, devem ser reembolsados, até mesmo quando há essas instruções da seguradora, além do limite fixado na apólice, se foi por ordem do segurador. Se foi por iniciativa própria, cumprindo o mandamento legal, a responsabilidade vai até o valor do limite contratual. No direito francês, tem uma regra expressa no Código de Seguros em relação ao seguro marítimo, que diz exatamente a mesma coisa. Não há uma regra expressa a respeito do seguro de danos comum terrestre,
mas a interpretação doutrinária é que não há motivo para que a solução não seja a mesma que esteja no Código, na parte do direito marítimo. No Brasil, essa circular da SUSEP até hoje não provocou uma repercussão maior na jurisprudência, porque, na verdade, as seguradoras passaram a inserir em cláusulas contratuais regras de limite e encontrar uma solução contratual para contornar o problema. Naturalmente, essa solução não deve ser a melhor para o segurado, mas, pelo menos, os tribunais não ficam sabendo o que aconteceu no submundo da negociação, porque o segurado não tem voz ativa, um contrato de adesão. Mas a verdade é que o problema pode surgir a qualquer hora. Pode surgir justamente quando chega ou se aproxima do extremo de absorver o nível, a garantia, o limite da garantia da cobertura do sinistro. E também quando a seguradora passa a incluir em contrato de adesão um outro seguro de iniciativa dela mesma para dizer que está segurando o risco do salvamento. Se isso acontecer, nós estamos diante de uma cláusula de má-fé, uma cláusula imoral, ofensiva à boa-fé e à legalidade, porque a obrigação não é do segurado, e exigir do segurado, ou impor ao segurado, como condição contratual, que ele se torne segurador da seguradora, é, sem dúvida, uma imoralidade gritante e uma ilogicidade incompatível com o sistema legal em vigor. Bom, por último, resta o problema do limite. Tem sido reconhecido, e isso até a jurisprudência reconhece, a lei também reconhece, que pode haver na apólice um limite para as despesas de salvamento. E, naturalmente, trata-se de uma precaução para evitar condutas abusivas por parte do segurado que gastasse desmesuradamente nesse título, procurando alguma forma de locupletamento em relação à seguradora. Aqui, o que se tem que fazer é analisar, segundo o princípio da boa-fé, se esse limite imposto na apólice é proporcional àquilo que, naturalmente, o segurado teria que gastar no caso concreto. Se for desproporcionado ou incompatível, minimizado excessivamente esse limite, também estaremos diante de uma cláusula nula por ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Na verdade, quando o legislador permite que se ponha um limite, ele não está abrindo uma oportunidade para ser o limite zero. Tem de ser um limite que seja proporcional à economia em jogo, ao aspecto econômico do contrato e o equilíbrio que tem de haver entre obrigações e deveres dentro de um contrato bilateral equilibrado. Aqui entra em jogo, além da ilegalidade, da ofensa à vontade normativa do legislador, instruções ou posições como essa da circular da SUSEP entram em flagrante atrito com a função social do contrato. Todo contrato tem um papel, e mormente um contrato como o contrato de seguro, que não se restringe na sua eficácia econômica apenas a segurado e seguradora. O contrato de seguro é um fenômeno social básico na sua raiz, porque não existe contrato individual no ponto de vista puro. Todo contrato está inserido num conjunto que forma a comunhão de interesses, a comunhão de recursos que vai sustentar o projeto de cobertura. A seguradora não paga a indenização com dinheiro próprio. A seguradora
no sistema atual de seguros, um gestor do patrimônio comum dos segurados. A indenização sai desse patrimônio, que é formado pelos prêmios, dentro de uma regulamentação legal controlada pelo poder público, que é a SUSEP. Então, daí a função social, macrofunção social do contrato de seguro, mais do que os outros contratos, porque se ele for mal gerido, o prejuízo não é só da seguradora, não é só do segurado. O prejuízo é da comunidade que sustenta aquele ramo, aquele risco todo em conjunto. É o princípio da comutatividade. É a comunhão de todos que forma o capital, que responde pela indenidade de cada um, daquele que venha a ser vítima do sinistro. Por isso, é preciso interpretar e aplicar o contrato de seguro em razão da sua função social, respeitando os seus limites legais e, sobretudo, interpretando-o de acordo com a sua função e com a boa-fé, que há de estar presente mais do que em qualquer outro contrato, por imposição da própria lei, que exige que aqui haja uma boa-fé extremíssima para que o contrato, no seu conjunto universal, cumpra a missão, cumpra a função para o qual foi concebido. De lege ferenda, nós temos projetos prestigiados aqui pelo IBDS, que estão tramitando pelo Congresso, que já são 3 no momento, mas que estão prestes a se transformar numa lei única para criar um microsistema do contrato de seguro no Brasil. Neste projeto, há previsão exata daquilo que a boa doutrina, a tradição do direito de contrato de seguro pensa e entende. Que essas despesas, no artigo 74, essas despesas, com as medidas para evitar sinistro iminente ou atenuar os seus efeitos, mesmo que realizados por terceiros, correm sempre por conta da seguradora. E aqui é o cuidado para evitar essa manobra atual, sem reduzir a garantia do seguro. Então passa a ser uma cláusula legal, expressa, claríssima, que não precisava de ter essa cláusula, mas diante desses assaltos cometidos contra os segurados, é bom que seja tudo claro, tudo preciso, tudo transparente. E é isso que o projeto pretende. Quanto a outros detalhes dessa despesa de salvamento, vem o parágrafo 1º e declara, também numa regra importante, a obrigação prevista no caput existirá ainda que os prejuízos não superem o valor da franquia contratada. A obrigação da seguradora existirá ainda que as medidas tenham sido ineficazes. Não importa se não conseguiu apagar o incêndio, mas gastou muito dinheiro com bombeiros, com técnica, com produtos químicos, para evitar que o incêndio consumisse, e não se conseguiu. Isso tudo foi feito a benefício da seguradora, no interesse da seguradora. Ela, então, tem que responder. Só não responderá se essas despesas excederem o limite máximo previsto na apólice, mas nunca em redução da cobertura a que tem direito o segurado. Pois bem, conclusões. A obrigação contratual do segurador de indenizar o dano corresponde à lesão ao interesse garantido do segurado, em razão da verificação do risco. É uma obrigação distinta da obrigação legal, prevista no parágrafo 771, e que consiste no reembolso, obrigação de reembolso, e não de indenização. Reembolso dos gastos efetuados. Segundo, a obrigação de reembolso
quando ocorrente, não pode ser incluída no limite da garantia do seguro, dada a diversidade de fonte e de função que se verifica entre as duas obrigações do segurador, quais sejam a obrigação de honrar a cobertura, a garantia do seguro, e a obrigação de reembolsar o segurado pelos dispêndios de salvamento do bem segurado. O contrato de seguro, terceira conclusão, pode estabelecer limites para o reembolso, mas não lhe é lícito excluir a responsabilidade legal, nem impor limitação abusiva, capaz de quebrar a boa-fé negocial e frustrar a função social do contrato de seguro. Quarto, não existindo limitação específica no contrato, o reembolso das despesas de salvamento será feito até o valor da garantia assumida através do seguro, sem prejudicar, é claro, a cobertura do risco do segurado. Mas por que não deve ultrapassar? Porque o interesse da seguradora que está sendo defendido pelo segurado é justamente o interesse que representa a indenização que ele vai pagar. Se as despesas vão se projetar e continuar acontecendo além desse limite, não se pode entender que essas despesas supérfluas estejam defendendo o interesse econômico do segurador. Para fazer jus ao reembolso dos gastos de salvamento, o segurado não está obrigado a contratar garantia securitária também para esse fim, porque dito reembolso decorre de obrigação legal e não de ajuste negocial. Por fim, o segurador pode estatuir o limite de sua responsabilidade, mas não lhe é lícito reduzi-lo a proporções ínfimas em relação ao valor econômico em jogo, o valor do seguro, pois isso equivaleria praticamente a suprimir a obrigação legal a que se acha sujeito. São essas as ponderações que eu anotei para submeter aos senhores. Muito obrigado pela atenção.